Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma feliz Páscoa para você que está nos assistindo, nos acompanhando, que juntamente conosco está cultuando ao Senhor nesse domingo tão especial. Quero, em primeiro lugar, te convidar a compartilhar o link desse culto com as pessoas que você conhece, que você sabe que nesse domingo precisam receber uma palavra de esperança, uma palavra de ressurreição. E nessa noite eu preciso te situar sobre o que vai acontecer. Nós não transmitiremos o culto normalmente como nós temos feito até aqui. Hoje nós vamos transmitir o musical de Páscoa, Jesus, o Plano Perfeito, que aconteceu no ano passado. Então hoje, 12 de abril de 2020, estamos transmitindo um musical que vocês já assistiram no ano passado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai renovar no seu coração a mesma mensagem de uma forma a trazer esperança, renovar a alegria e também trazer a perseverança ao seu coração. Então fique conectado, logo mais nós daremos início a esse musical tão especial que nós produzimos durante o ano passado. Mas antes disso, eu preciso te dar duas mensagens, dois recados muito importantes e na verdade é um privilégio para mim poder transmitir essas duas mensagens, porque são mensagens de vitória, mensagens de agradecimento à igreja. A primeira é que nós já alcançamos 40% do nosso alvo do mês de abril. Nós estamos agora no segundo domingo do mês e já temos 40% e isso é uma vitória e eu quero agradecer a você pela sua fidelidade, porque você tem se mantido constante na caminhada da igreja, cumprindo o seu papel, continuando como adorador e servindo ao reino com tanta alegria, com tanta assertividade. Então, eu quero agradecer você, igreja, mas eu também quero te desafiar. Você que ainda não participou com o seu dízimo, com a sua oferta, que você acesse a conta da igreja, faça a transferência, ou durante a semana você traga o seu dízimo aqui na secretaria, a sua oferta também, porque nós não paramos. A gente não tem tido os cultos coletivos reunidos aqui, mas nós como igreja, como caminhada diante dos desafios, continuamos servindo ao Senhor e cumprindo tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E você não pode ficar de fora. Então eu te encorajo a fazer parte desse time que não para, desse time que avança mesmo diante das dificuldades e das situações adversas que têm se apresentado enquanto mundo, porque não é só a igreja, não é só a cidade de Curitiba, mas todo mundo tem passado um tempo desafiador, mas nós somos o povo de Deus que se move olhando para o alto e não para as circunstâncias. E o segundo recado de agradecimento, que esse também é muito especial, é que o Enzo, ele está curado. A Alameda tem orado por ele há algum tempo já. O Enzo é o filho do Fred e nós temos intercedido por ele. Ele estava no hospital, estava na UTI e nós queremos agradecer a você que dobrou os seus joelhos, que se colocou diante do Senhor como intercessor, como intercessora, para clamar pela vida do Enzo, e nós damos esse recado. Deus agiu, Deus operou e o Enzo está curado em nome de Jesus. Então agora eu quero convidar você, a sua casa, a se colocar em espírito de oração. Eu quero orar com você antes de nós darmos início ao nosso musical. Por isso, aí na sua casa, feche os seus olhos, se reúna com a sua família e comece a orar ao Senhor, agradecendo por aquilo que Ele já fez. Hoje nós estamos celebrando o maior memorial da fé cristã, junto com o Natal, que é a Páscoa. É a ressurreição, a morte sim, mas também e principalmente a ressurreição de Jesus, a continuidade da vida, a vitória sobre a morte. E só isso já seria motivo suficiente para nós agradecermos com todo o nosso coração voltado ao Senhor. Mas eu também quero te convidar a colocar os seus motivos de oração diante dele. Não só os de agradecimento, mas também os seus pedidos, as suas angústias, os seus anseios, aquilo que você precisa. Vamos juntos orar agora em concordância, por isso feche seus olhos e ore assim comigo. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor vive, que o Senhor reina para sempre e que nada sai ao teu controle. O Senhor venceu a morte e nessa noite nós celebramos, Pai, a tua vitória sobre a morte, sobre o pecado, e celebramos a continuidade daquilo que o Senhor começou há tantos anos atrás, porque nós permanecemos aqui diante do Senhor, crendo e
refletindo, testemunhando a vitória que o Senhor consumou lá na cruz e a vitória que o Senhor evidenciou aos nossos olhos quando o Senhor ressurgiu e ascendeu aos céus nesse domingo tão especial. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua fidelidade, pela tua provisão, pelo teu cuidado. O Senhor tem sido fiel com a sua igreja, o Senhor não tem deixado faltar, e nós te louvamos, Senhor, também pela fidelidade, pelo coração da sua igreja, que tem se mantido fiel nesse tempo de adversidade, nesse tempo de crise que nós temos vivido como raça humana, Pai. E nós pedimos que o Senhor esteja sobre cada família, trazendo a paz, o refrigério, trazendo o consolo, Pai, trazendo e renovando a esperança no coração dos teus filhos, gerando paz que excede o entendimento humano, Pai, e trazendo um ambiente de adoração aos lares nessa noite. Que agora, nesse tempo onde vamos te celebrar, te cultuar, juntamente como igreja, mas reunidos não fisicamente, Senhor, mas pela internet, que o teu Espírito Santo visite cada lar, levando essa mensagem de esperança, Pai, e trazendo renovo. Eu quero orar também agradecendo pela vida do Enzo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor interviu de forma sobrenatural e respondeu a oração da tua igreja, respondeu a oração do teu filho, Pai, que estava doente. E nós podemos nessa noite, juntamente com a ressurreição de Cristo, celebrar a vida do Enzo, porque ele está curado, e tudo isso para a glória do nosso Senhor Jesus. Nós também colocamos diante de ti, Senhor, todos aqueles nossos irmãos que nos acompanham agora, que estão enfermos, que estão abatidos, que estão desolados, que estão angustiados, Senhor. Seja qual for o tormento no coração ou nas circunstâncias, que o teu Espírito Santo venha com um toque sobrenatural, trazendo essa paz, trazendo a cura, trazendo a ressurreição dos sonhos e da esperança no coração dos teus filhos, Senhor. Que eles sejam curados em nome de Jesus, e que aqueles lares que têm enfrentado dificuldades recebam a tua provisão, o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então agora eu te convido a acompanhar o musical Jesus, o Plano Perfeito. Então, galera, a gente está encerrando a nossa célula e concluindo esse estudo. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Cristo todo dia. E quando nós fazemos isso com sinceridade no nosso coração, arrependidos de verdade, Ele nos perdoa e Ele nos purifica. Entenderam essa parte? Então nós vamos orar. Antes de orar, nós vamos ler um versículo que fica em Lucas 19, versículo 10. Quem pode ler pra gente? Eu posso ler. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso mesmo, então ele veio salvar a mim e a todos vocês também. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos então. Paizinho, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra tão poderosa que ministrou o nosso coração nessa célula. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos a tua ajuda, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a perdoar aqueles que são próximos a nós, ó Deus, e também a confessar os nossos pecados diante do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por essa célula, Pai, e entregamos todo o nosso dia, a nossa semana ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Ei. Pessoal, tem um lanche bacana lá na cozinha, bora? Rapaz, eu tava de jejum aqui, mano. Nossa, tava com a fome. Depois da meia tá que vem, né, mano? Essa galera não é fácil. Não, cara, obrigado, eu tô sem fome. Valeu.
E aí, Paulo, olha, eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite, de você vir na célula. Eu espero que você tenha gostado. E toda semana a gente tem célula, então você é nosso convidado sempre. Cola aqui com a gente, porque essa galera aí é uma benção. Pô, cara, obrigado mesmo, viu? Eu fui muito bem recebido e eu gostei bastante, sabe? Só é que assim, teve algumas coisas que eu não entendi muito bem. Mas deixa para outro dia, daí que com calma a gente conversa, tá bom? É sério? Mas você tem alguma dúvida, alguma preocupação? Eu posso te ajudar. Não, é que eu não quero atrapalhar vocês. Não, capaz, não atrapalho não. Tô com tempo, pode falar. Bom, já que você insistiu, Daniel, então eu vou ser sincero com você, cara. É que assim, na verdade, tem um tempo já que eu sou ateu, sabe? Pra mim, Deus, ele é fruto da imaginação de pessoas otimistas. E eu, particularmente, sou bem pessimista, assim. Meu pai me desiludiu desde cedo. Então, algumas coisas que eu ouvi, assim, que vocês falaram, tá tudo bem. Reconhecer que eu errei, meu pecado e tal, e até me arrepender vai, sabe? Agora, confessar isso para Jesus, o que me garante que Ele está vivo e que Ele está ouvindo a minha oração, sabe? O que garante isso? E outra, a menina leu do você buscar e salvar o que estava perdido. Se Jesus veio buscar, o que vocês ainda estão fazendo aqui? E outra, se Ele veio salvar, por que ainda tem tanta violência e tanta gente morrendo de forma tão estúpida assim, e Deus não faz nada, cara? Cara, desculpa, é que assim, eu sei que são muitas perguntas, mas quando penso nisso tudo, na verdade, assim, sendo bem sincero, vocês ficam parecendo meio louco. Na verdade, são muitas perguntas mesmo. Mas fica tranquilo. Você não é o primeiro e nem será o último a achar que a gente é louco, tá? Pode ficar bem tranquilo que isso não me ofende. Tá bom. Mas essa loucura tem uma explicação. Tudo aquilo que a gente tem vivido, experimentado, é porque Deus, Ele tinha um plano para as nossas vidas. Plano? Que plano? Vai me dizer que essa bagunça toda aí é organizada? Sim, cara. É um plano perfeito que foi planejado. Foi algo assim, preparado com muito amor e carinho para nós. É verdade. Só que para isso, eu tenho que te contar toda a história. E precisa ser devagar. E para isso, eu preciso usar a Bíblia. Para te ensinar e para te mostrar qual era esse plano. Você topa? Topa. Senta aqui então um instante. Falou, cara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe, viu? Tchau. Falou, cara. Até mais. O do jejum tem fome, hein? Então, Paulo, esse plano perfeito nos revela quem é Jesus. A Bíblia nos mostra quem é Jesus de verdade e qual era esse plano. Jesus, Ele era Deus, Ele é Deus, só que aqui na terra, Ele se tornou homem. Ele habitou aqui como eu e você, assim, de carne e osso. Era possível tocar nele. Ele cresceu, Ele foi crescendo em estatura e graça, até que um dia Ele começou o seu ministério. E é nesse ponto que eu quero chegar a conversar com você. Jesus tinha uma missão para cumprir aqui na terra, e esse foi o seu ministério. Os discípulos de Jesus foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumento e jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas.
que entrada triunfal, hein? Realmente, esse dia é conhecido como Dia de Ramos. Foi a entrada de Jesus em Jerusalém e a multidão toda celebrava com alegria, uma grande multidão. Só que tem um problema, que mesmo em meio a tanta celebração, nem todos entenderam que Jesus ele era o Rei dos Reis. Eles achavam que Jesus era um rei terreno. E muitos desses que se alegravam, dias depois, iriam clamar pela morte de Jesus. Meu Deus! Seu Deus mesmo, para um ateu, até que você está com muita fé. Desculpa, mas eu não entendi. Rei dos reis? Isso. Jesus não era um rei como eles mentalizaram, sabe? Jesus ele era um homem com muita autoridade. Só que da mesma forma, ele andava com os mais simples. Ele tinha tamanha sabedoria que as pessoas simples entendiam e os doutores daquela época ficavam perplexos. Sabe? Jesus ele era especial. Ele não dependia de uma posição de autoridade. As pessoas, elas queriam segui-lo. As pessoas queriam tocá-los, ouvi-los, não por causa da posição, mas por quem ele era de verdade. Sabe, essa parte de que Jesus era poderoso e ele realizava milagres, eu já tinha ouvido, sabe? Só que isso me levava a acreditar que, na verdade, esse Jesus, ele era um personagem criado por um grupo de galileus que queriam se libertar do imperador romano Tibério César. Eu não sabia que ele era real. Sim, é real. Todos eles viram as obras de Jesus. E olha o que o texto vai continuar dizendo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aos cegos ele faz ver,
Muitos podem perguntar quem é o Galileu, outros podem responder, o Galileu sou eu, enganando a si mesmo e a multidão, sucumbindo ao desejo do seu próprio coração. Mas enquanto a pergunta segue a ecoar, pelas ruas, pelo tempo, por todo lugar, existe homem que caminha em pura compaixão, a quem pertence a glória eterna em toda a criação. Ele cura, transforma e traz perdão, ele sorri, ele chora, divide o pão, ele possui a justiça em suas mãos. Ele é o rei, o cordeiro, ele é o leão, ele é a verdade inigualável, é a fonte de vida inesgotável. Ele é o caminho, o verbo vivo, ele é santo, ele é justo, ele é Jesus Cristo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nos detalhes da trajetória de vida de Jesus, sabe? E nem o tanto que ele sofreu. Realmente, esse último período de Jesus, essa semana final, houve sim muita celebração, mas também foi um período de sofrimento, de tragédia e traição. Cara, você falando isso eu fico boladão, sabe? Jesus então, ele morreu no meu lugar. Aquela culpa, ela é minha. E ele pagou o preço. E isso é muito triste. Você não fica triste? Quando nós pensamos dessa forma no começo, parece algo triste. Mas é legal a gente ver que Jesus, ele quis isso. Ele mesmo se entregou. Ele quis ir até o final e cumprir o seu chamado, cumprir a tua missão. Até os seus discípulos, aqueles que estavam próximos, em um momento eles acharam que tudo estava perdido. Mas aí que está, foi nesse momento que o plano de salvação, o plano perfeito de Deus, entrou em ação.
resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, vê o mestre a chorar por você. Que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou. Suportou, carregou minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto Cara, diante disso eu só consigo ficar constrangido. Olha o que diz esse texto. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Tendo dito isso, Jesus morreu. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Sim, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi pela fé, foi ali pela fé que os meus olhos abri. Eu agora alegro em sua luz. Oh, quão grande prazer
apesar de o coroarem como rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos vivos. Por que tratar o rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa tal, Mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário, o bem venceu o mal. a coroa que Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. 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 A coroa que Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez.
Cara, essa história fica cada vez mais constrangedora. Eu, de fato, não tinha prestado atenção nesses detalhes da coroa de espinhos, da crucificação. É muito sofrimento na história de Jesus. É verdade. Jesus sofreu porque Ele levou sobre si a nossa dor. Ele levou sobre si o nosso pecado. Foi por nós. Jesus sofreu por mim e por você. Ele sofreu pelos cristãos e também pelos ateus. Eu estou entendendo isso, só que isso mexe comigo. Isso não mexe com você? Meu coração fica muito, muito triste, muito constrangido. Mas calma, porque a história ainda não acabou. O nosso Jesus não é esse Jesus que está lá preso numa cruz, não. Mas Ele morreu. Só que muitas pessoas, elas insistem em manter a imagem de Jesus pregado ali na cruz. Só que Jesus não está mais lá. E essa é a melhor parte. O véu tu rompeste, a tumba vai.
Jesus ressuscitou. Procuraram Jesus, mas a tumba estava vazia. Jesus não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou. Cara, e eu tô entendendo, sabe? Jesus realmente foi implacável, mas a parte histórica tá bem clara para mim. Mas como isso se aplica na minha vida? Cara, essa parte é muito importante. Porque a parte histórica, ela não é a principal. O que faz diferença não é só isso. Quando eu era criança, os meus pais eles já me levavam na igreja. Eu sempre conhecia a parte histórica de Jesus. Eu sempre conhecia a história. Se me perguntasse, adolescente, eu já sabia dizer. Só que a ideia que eu tinha de Jesus era como se fosse um super-herói. Alguém que ficava lá no céu, e se eu tivesse algum problema aqui na terra, eu podia falar e talvez chamar, e ele ia aparecer, sei lá, igual um chapolim colorado. Só que eu cresci, acreditando que Jesus estava lá no céu, e eu estava aqui. E a verdade era que mesmo crescendo na igreja, em alguns momentos eu me sentia sozinho. Eu não tinha uma alegria verdadeira. Até que um dia, esse Jesus se mostrou a mim, não como esse Deus distante, mas como alguém que queria ser meu amigo. Alguém que eu podia me relacionar de verdade. Alguém que eu podia ter perto todo dia, como eu e você, para contar, para falar assim, vamos junto, eu estou com você. Esse é Jesus. Do Jesus histórico, eu cria, mas do Jesus verdadeiro como pessoa, eu era ateu como você. Mas hoje, esse Jesus está no meu coração, e Ele pode fazer parte da sua vida também. Eu entendo. Então o sentido disso tudo é porque Deus queria revelar o seu amor por nós, por mim. Jesus, mesmo sendo mestre, como você acabou de me ensinar, sendo rei, Ele deixou tudo isso para trás, pagou um preço alto por amor. Sim, é por amor. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ei, pera. Desculpa, vida eterna? Sim, vida eterna. Cara, não, pera aí. Você já viu o país que a gente vive? Já viu a criminalidade, a fome, a miséria, sem contar a corrupção? Cada ano que passa, prendem um ex-presidente. Não, se for para ter uma vida eterna aqui, eu não quero, cara, uma vida eterna num lugar como esse. Eu mesmo não acredito no futuro do nosso país, quanto mais numa vida eterna aqui. Calma, calma. Eu sei que a nossa vida aqui na terra tem muitas aflições, mas a vida eterna não é aqui. A vida eterna é no céu com Ele. Chegará um dia que esse Jesus que nós vimos, poderoso, Ele vai voltar. A Bíblia diz que Ele voltará sobre as nuvens, e todo olho verá. Não importa quem está aqui no Brasil, não importa quem está lá no Japão, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e nós teremos que dizer que Ele é o Senhor. Essa vida eterna não é aqui na terra. Paulo, ei, nós não somos daqui. Deus, Ele nos criou, e o plano dEle é que a gente passe uma vida eterna, em pleno relacionamento com Ele. É isso. Agora a pergunta é, você deseja? Você quer isso? Cara, se o céu é como você está me contando, por que a gente já não vai agora para lá? A gente pode ir, mas antes tem uma coisa. Você precisa entregar o seu coração para Ele. Você precisa reconhecer os seus pecados,
crer em quem Ele é e crer que Ele pode transformar a sua vida. Eu sei que a nossa vida tem injustiças, corrupção e todos esses problemas que você mencionou, mas esse Deus de milagre que nós vimos, que nós acabamos de falar, é o Deus que pode dar um basta em tudo isso e transformar verdadeiramente você, essa tristeza, esse pessimismo, e Ele pode gerar fé no seu coração. Você só precisa crer no seu coração e declarar com a sua boca que você quer que Ele entre no seu coração e mude a sua vida. Cara, enquanto você estava falando, uma chama parece que começou a queimar no meu coração. Você leva jeito, hein? Já pensou em ser pastor? Mas, cara, eu posso fazer isso agora? Assim? Sim, você pode fazer isso agora. E como eu faço? Sabe essa chama que está no seu coração, que está ardendo? Pense uma coisa, se Jesus estivesse aqui, se Ele estivesse aqui agora e Ele está, o que você falaria para Ele? O que está no seu coração? Cara, tudo aquilo que nós conversamos, coloca para Ele agora, fala com Ele. Você pode fazer isso. eu acho que eu estou entendendo. E no final, igual fizeram na célula, tem que falar em nome de Jesus, amém, né? Isso mesmo. Mas você pode falar do seu jeito com Ele. Ele quer ser seu amigo. Vamos lá? Vamos. Jesus, eu sou novo nesse negócio, mas eu creio em Ti. Eu acredito sim na Tua história. No meu coração, hoje eu sei que o Senhor é real. Por isso, eu quero aqui, junto com esse meu amigo Daniel, confessar que eu sou pecador e que eu preciso de Ti. Eu quero confessar que o Senhor é o Senhor da minha vida. Vem fazer morada no meu coração, Jesus. Mas eu não quero acreditar só na história. Assim como Daniel falou, Pai, eu quero me relacionar contigo. Eu quero ter um amigo próximo de mim. Eu não quero viver mais o meu pessimismo. Eu não quero mais viver, Senhor, sem fé, sem nada para acreditar. Cura o meu coração dessa amargura, dessas feridas, Senhor. E me ensina a todo dia ter um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, essa foi a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. E eu tenho certeza que com Jesus, com o Espírito Santo, a sua vida vai ser diferente. Me dá um abraço. Obrigado, cara. Esse dia vai ficar marcado na minha vida. Amém. Vai sim. E agora, vamos lá ver se o pessoal da célula deixou comida para nós, né? Ô, mas diz aí, já pensou? Pastor Daniel? Hosanas e hosanas, cantemos ao Senhor, fazei soar no templo
Boa noite, graça e paz, amém? Amém, que bom que você está aqui, você que está aqui pela primeira vez. Quando nós olhamos esse momento do teatro, nós seremos bem breves. E as canções, todo o cenário, tudo que foi feito aqui, você pode pensar, isso me emociona, é algo forte, é muito interessante, é incrível. Eu nunca vi nada igual. E talvez você comece a expressar algumas palavras, algumas frases, dizendo que tudo isso que aconteceu foi algo incrível. Mas diante de tudo isso, nada e nenhuma dessas palavras levará você ao destino que Deus planejou para você. Nenhum dizer, nenhum vocabulário chique, algo muito culto, poderá expressar ou poderá traduzir o que nós acabamos de ver aqui. E podemos expressar a Deus muitas coisas maravilhosas, mas somente a Bíblia diz em Romanos que se com a tua boca confessares que Ele é o Senhor da tua vida e Salvador, pronto, você se tornou um filho de Deus. Não foram palavras mais difíceis de traduzidas do vocabulário do dicionário português, foram simples palavras, que são as palavras que Ele diz. Jesus, o plano perfeito, Ele vai muito além de algumas palavras. E eu fiz questão de deixar aqui a cruz vazia. Quando você vai no túmulo de Allan Kardec, na França, você vai ler uma frase: aqui jaz os ossos de Allan Kardec. Quando você vai no túmulo de Buda, você vai ler também essa frase: aqui jaz os ossos. Mas quando você vai no túmulo de Jesus em Jerusalém, há uma frase, e nessa frase está escrito: Ele não está mais aqui. Aleluia! Ele ressuscitou. Diante de homens, mulheres importantes, muitos chamados de deuses ou divindades, você pode procurar o túmulo deles ou o cemitério, e você vai perceber que os ossos ou o pó ainda está lá. Mas há uma passagem que eu fiquei pensando o que traduzir tudo isso, conforme tantas coisas nós já ouvimos, tantos anos. Jesus morreu e ressuscitou tem mais de 2000 anos. Teatro, em cenas, filmes. E meditando numa passagem, logo após a ressurreição de Jesus, em Lucas, capítulo 24. Jesus, ele ressuscita. E tem 2 discípulos no caminho de Emaús conversando. É interessante que o assunto era a morte. O assunto era o sofrimento que aconteceu naquele momento. O assunto não era nada bom. O assunto era de dor, muita dor. Acabaram de ver toda aquela cena traumática. Mas Jesus, ele ressuscita, ele aparece nesse caminho com esses 2 discípulos. E ele começa a conversar com eles. No primeiro momento, eles não percebem quem é. E ali Jesus conversa com eles. O que aconteceu? E eles falam: você não sabe o que aconteceu agora em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Não, me contem. Jesus acabou de ser morto. A cidade inteira está uma loucura. E como que você não sabe disso? E ali há um diálogo, ali há uma conversa. E quando Jesus vai se retirar, ele vai continuar a sua caminhada, a sua jornada, eles falam: não, já está tarde,
fique conosco. Eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. E é muito interessante que Jesus vai ficar ali. E eu fiquei pensando, por que Jesus ficou naquela casa? Estava tarde, Jesus poderia ter ido embora, mas ele fica ali naquele lugar. Eu aprendo algumas coisas já nesse tempo, que Jesus, o plano perfeito, lá na origem, Deus criou o homem para o relacionamento. E Jesus, ele vem expressar a divindade, o ser do seu Pai, Deus, na terra como homem, como Filipenses diz. Ele vai se esvaziar da sua glória, toma forma de homem, e ele habita entre nós. E diz João que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora Jesus, ele vem representar, Jesus vem testificar o que o Pai diz na terra. E sempre houve e teve essa marca de um relacionamento com pessoas, com o Pai. Esse é o formato da cruz, em que há um relacionamento com Deus, o Pai, e relacionamento com pessoas, o próximo. E agora Jesus ressurreto chega até aqueles dois e vai até a casa deles. Eles não haviam percebido quem era ele, mas quando Jesus pega o pão, ali não era uma ceia como foi antes da cruz, em Lucas 22. Não foi uma ceia como ele quis ali sentar com os discípulos e repartir o pão, tomou, abençoou, repartiu e deu. 4 frases antes da cruz. Mas agora é um momento parecido com uma ceia, e Jesus vai repetir as mesmas coisas. E Jesus pega o pão, e ele vai repartir o pão, sentado na mesa. E sabe o que é mais lindo? É que eles só vão conseguir perceber quem é aquele homem quando ele vai partir o pão. E ali, os seus olhos foram abertos. É algo que eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, como que não conseguiram perceber antes? Porque seus olhos espirituais estavam cegos, eles estavam cegos. Eles estavam olhando ainda para Jesus aqui. Eles estavam olhando um Jesus morto, pregado. Estão olhando as circunstâncias momentâneas de um homem que veio, mas que morre. E naquele exato momento eles lembraram, eu quero que você grave bem isso. Naquele momento em que Jesus cortou, repartiu o pão, eles lembraram daquele que tinha repartido na ceia. O seu corpo foi repartido, o seu corpo foi moído, o seu corpo foi despedaçado. Eles não conseguiram lembrar do Salvador, mas eles lembravam daqui. E aí eu fui perceber que um guia, explicando para uma pessoa que foi visitar esse lugar em Emaús, há uma explicação do porquê que eles perceberam na hora que ele repartiu o pão. Quando você vai entregar o pão, ou oferecer o pão, geralmente você entrega assim, certo? Como uma bandeja, o garçom vai oferecer assim. E há um entendimento de que quando ele foi entregar o pão, servir o pão, ele entregou o pão assim, com as mãos, a palma da mão para baixo. E quando ele colocou a mão para baixo, naquele exato momento, eles viram o furo que estava na mão de Jesus. E naquele exato momento os seus olhos foram abertos. Queridos, você que está aqui nos visitando pela primeira vez,
Você talvez tenha visto, ouvido muito sobre Jesus, a morte e a ressurreição. Mas como foi falado aqui, se você não entender isso, se você não crer, você jamais vai ter essa visão aberta. E hoje é um dia em que Jesus ele vem e ele está aqui nessa noite. Ele ressuscitou. Ele não está mais nessa madeira. E ele vem hoje novamente. E hoje eu falava ali com meu pai e falei assim: se Jesus estivesse ressuscitando agora e nós fôssemos discípulos no caminho de Emaús, nós talvez por certo não o reconheceríamos, mas dentro da nossa casa, quando ele colocasse o pão com a palma da mão para baixo, alguém ia ver. Jesus sumiria, mas o que essa bênção aqui viu, ela jamais vai esquecer. Isso foi o que aconteceu com aqueles homens, com aquelas pessoas, com aqueles discípulos. Isso foi o que aconteceu em Lucas capítulo 19. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estamos falando de um Zaqueu, que é conhecido como um traidor, judeu cobrando impostos do judeu para o Império Romano. E agora Jesus, vivo, Jesus que ainda não tinha ido para a cruz, ele sai da multidão e vai até a árvore, porque Zaqueu está lá em cima observando, querendo ver quem era ele. Jesus fala assim: Zaqueu, desce, eu quero ir na tua casa hoje. Querido, quando Jesus coloca o pão da vida, que é Ele, em você, Jesus não está interessado se você é traidor, se você é corrupto, se você é mentiroso, se você é uma pessoa que cobra impostos injustamente. Ele não está preocupado com a tua função, Ele não está preocupado de onde você veio, Ele não está preocupado com a tua origem, Ele não está preocupado com o teu nome, Ele não está preocupado se você é bandido, assassino, se você é rico, pobre, preto, branco, amarelo. Ele não está preocupado se você é índio, se você é de alguma tribo, não. Ele está interessado em você. É o seu nome, é a sua pessoa, é algo pessoal. E o desejo dele é colocar esse pão na sua mão, para que você veja as marcas na mão dele, porque ele está vivo por você. Não importa de onde você veio. Há uma mentira sendo colocada nos dias de hoje, dizendo assim: você não tem mais jeito. Em Jesus, colocando esse pão na tua mão, ele diz: tem jeito para a tua vida, porque eu venci a morte. A morte não me deteve, eu fui nela e eu a venci em 3 dias. E hoje, se fosse hoje, o anúncio no jornal, na mídia era: já era. No sábado, já era. O fake news estaria bombando. Não tem mais jeito. Mas pela manhã, a pedra é retirada de dentro para fora. Aleluia! Não foi um anjo que tirou, não foi um homem que tirou, foi o seu pai que tirou de dentro para fora. O seu pai o ressuscitou. E a coisa mais linda disso é que quando ele está na cruz, e pai, por que me abandonaste? Deus nunca o abandonou. Na hora mais importante, para se cumprir o verdadeiro, o plano perfeito, o pai está, a pedra sai, e ele ressuscita o seu filho. Sabe, queridos, você ouviu muito sobre Jesus já, mas há um dia que ele vai aparecer nas nuvens, e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Sabe, mas não precisa você se prostrar e se render quando ele aparecer nas nuvens. Você pode se render e se humilhar hoje.
Você pode dizer: eu entendi, eu creio, como o ateu disse. E você pode perceber que houve um investimento de tempo da vida desse jovem na vida daquele ateu. Eu quero te dizer que você está numa igreja que ama cuidar de gente. E nós podemos te explicar muito. Mas será que já não deu de explicação? O que o homem conseguir te convencer, virá um outro e vai tirar o convencimento. Mas se isso aqui não convencer você, ninguém vai conseguir convencer. Se o Espírito Santo não convencer você, ninguém vai convencer. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei o seu nome, de onde você veio, mas uma coisa eu sei: ele não está mais aqui. Ele não está mais nessa cruz. Eu pedi para deixar essa cruz aqui, porque o segredo da salvação é a cruz. Aonde você olha para ela e fala assim: o que esse homem fez por mim? Que amor é esse? Que pode dar a vida por alguém e colocar nele todos os meus pecados, as minhas maldades, as minhas transgressões. Ele colocou sobre si, querido. E o que eu faço agora? Você não faz mais nada. Você se entrega. Você se rende. Você se humilha. E o nome que está acima de todo nome agora colocará o céu dentro de você, e você terá vida eterna. O céu não é um lugar que você terá como destino. Jesus é o seu destino. Eu queria te perguntar nessa noite, de tudo que você viu, ouviu, percebeu e entendeu, você vai sair daqui hoje acreditando em Jesus de Nazaré, sim ou não? Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, eu queria quebrar um pouco o protocolo. Eu queria que você viesse aqui no altar e se prostrasse diante dessa cruz e dissesse: se Ele deu a vida dele por mim, eu vou dar a minha por Ele. Eu vou até o final por Ele. Eu não vou negá-lo. Eu não vou abandoná-lo. Eu vou até o fim. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero te dar um abraço. Mas você vai se prostrar aqui diante dele, dizendo assim: Ele agora domina o meu coração. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Eu acredito em Jesus. Porque eu sei que lá no túmulo em Jerusalém, Ele não está mais lá. Você quer entregar sua vida a Jesus? Sai do seu lugar. Vem aqui. Em nome de Jesus. Pode deixar o seu lugar em nome de Jesus. Eu quero.